Olá pessoal, na nossa aula de hoje iremos falar sobre os elementos básicos da música. Todo som ouvido é causado por alguma coisa que vibra, e essas vibrações são levadas através do ar pelas ondas sonoras. Quando ouvimos um som em relação à música, nós detectamos se é um barulho, um ruído, ou se é um som musical, uma nota musical. Então nós temos algumas diferenças. Por exemplo, um barulho, ele produz ondas sonoras irregulares. Não tem uma altura definida, uma sonoridade, onde você determina se é uma nota musical, a altura que ela está, grave, aguda. As ondas sonoras são irregulares. O barulho, nesse ruído, nesse barulho, nós não conseguimos identificar um som musical. Vou dar um exemplo aqui. Uma bandeja caindo. Atenção! Nós temos um barulho estranho, vários sons, então você não tem definido um som musical. Muito bem. Quando eu tenho um som musical, uma nota musical, aí eu começo a ter essa relação. E esse som musical, ele vai ter uma altura definida e ele vai ter ondas sonoras regulares, Vai produzir ondas sonoras regulares, assim definindo uma sonoridade, uma altura. E a partir do momento que o nosso cérebro registra esse som musical, aí nós percebemos 3 elementos: a altura, a intensidade e o timbre. Nós iremos tratar na nossa aula de hoje sobre esses 3 elementos musicais. Na altura, nós vamos tratar dos sons graves e dos sons agudos. Um som grave tem uma frequência mais baixa. Esse exemplo no violão de um som grave. E o som agudo tem uma frequência mais alta. Então esse aqui é um som agudo e esse é um som grave. Grave, agudo. E toda vez que eu ouço uma determinada sequência de sons, de notas musicais, eu vou determinar se eu ouvi um som grave ou um som agudo, tendo uma relação entre essas notas. Quando eu toco a escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu tenho esse grave do Dó, que eu iniciei, e esse Dó agudo, que a gente chama de uma oitava acima. Comparando os dois, esse seria o Dó grave e esse o Dó agudo. Som grave, som agudo. Normalmente as pessoas falam som grosso e som fino, mas é grave e agudo. E pode ser mais agudo até. Certo, pessoal? Outra característica do som é a intensidade, que é relacionada ao volume, à força. Nos instrumentos acústicos, como por exemplo no violão, quando eu toco com mais força, mais intensidade, eu tenho mais som, mais volume. Quando eu toco com menos intensidade, menos força, menos volume. E assim, numa interpretação de uma música, você trabalha a dinâmica, a força, a intensidade ao tocar. Você pode começar bem leve e aumentando. Depois, com a intensidade menor. Isso num crescendo. Então, a intensidade é relacionada à força que você usa e você pode aumentar o volume ou diminuir no instrumento acústico de acordo com a força que você usa ao tocar.
intensidade. Mais uma característica do som é o timbre. O timbre é a identidade do som, a cor do som. Através do timbre, você consegue identificar o instrumento que está sendo tocado. Você ouve aquela nota, aquele som musical e consegue perceber. É um instrumento de sopro, de corda, é uma voz. Se você tiver um grupo de pessoas, amigos, e que você fique com os olhos fechados e aqueles amigos comecem a conversar e falar, você identifica através do timbre da voz de cada amigo, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui com 3 instrumentos de cordas: o violão, o bandolim e o violino. Eu irei tocar as notas Dó e Ré em cada instrumento. E aí vocês vão perceber a diferença no timbre. Vou começar com o violão. Aqui eu tenho um Dó e aqui eu tenho um Ré. Vamos ao próximo instrumento agora. Agora com o bandolim, um exemplo das notas Dó e Ré. Agora as notas Dó e Ré no violino. Pessoal, na nossa aula de hoje nós falamos sobre elementos básicos da música, do som, a percepção do que é barulho, ruído, com ondas sonoras irregulares, e o som musical, as notas musicais, que são definidas através da altura, intensidade e timbre. Nós vimos alguns exemplos rápidos com alguns instrumentos de cordas, com as notas Dó e Ré, e aqui mais agudo, para que vocês pudessem perceber a diferença de timbre. Pessoal, agradeço a atenção de todos na aula de hoje. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.